Trabalhei por quase 2 anos em um hospital psiquiátrico localizado em uma cidade do interior. Sempre evitei falar sobre essa experiência porque, sinceramente, até hoje não sei se consegui superar o que vi lá dentro. Mas, depois de um tempo, percebi que o silêncio só aumentava o peso daquilo tudo. Talvez contar seja a única forma de tentar me livrar. O hospital era antigo, construído nos anos 40. A estrutura já não era adequada, mas, por falta de recursos, continuava funcionando. Os corredores eram longos, frios e mal iluminados. O cheiro de desinfetante misturado a mofo impregnava o ar. Alguns quartos ainda tinham grades nas janelas, lembrança de uma época em que o tratamento era mais cárcere do que cuidado. No meu primeiro dia, um enfermeiro mais velho me alertou: aqui, não são só os pacientes que sofrem. O prédio inteiro parece guardar uma doença que ninguém conseguiu diagnosticar. Na hora, pensei que era apenas uma forma dramática de me assustar. Só que logo percebi que ele falava sério. Havia 3 alas principais, uma destinada a casos leves, outra para pacientes de longa internação e a mais temida, chamada pelos funcionários de ala 3. Oficialmente, era apenas a parte de isolamento para quem apresentava comportamento agressivo, mas todos sabiam que coisas estranhas aconteciam ali. Certa madrugada, durante um plantão, eu estava responsável por acompanhar 2 pacientes da ala 3. Eles tinham surtos constantes e precisavam de observação. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de portas rangendo com o vento. Foi quando ouvi passos apressados vindo do corredor, mas ao espiar não havia ninguém. Ainda assim, os passos continuaram, indo e voltando, como se alguém estivesse rondando os quartos. Decidi verificar, achando que poderia ser algum paciente solto. Conferi todas as portas e estavam trancadas. Quando voltei, percebi algo errado. Uma das pacientes, que estava sedada horas antes, estava sentada na cama, olhando fixamente para a parede. Ela não piscava, os lábios se moviam sem emitir som. Ao me aproximar, entendi o que ela repetia em sussurros: eles estão aqui, eles estão aqui. O frio que senti naquela noite não veio do clima, mas de dentro de mim. Tentei acalmá-la, mas ela me agarrou com força pelo braço e disse, com uma clareza assustadora: se você ficar aqui por muito tempo, eles vão levar você também. Achei que fosse apenas o delírio típico de sua condição, mas não consegui dormir mais nos dias seguintes. Comecei a reparar em detalhes perturbadores. Por exemplo, quase todos os pacientes descreviam as mesmas visões: pessoas andando pelos corredores durante a madrugada, vultos parados diante das portas, vozes chamando pelo nome deles. O mais estranho era que familiares, em visitas, também comentavam sobre sensações ruins dentro do hospital. Uma vez, acompanhei uma mãe que visitava o filho internado. Ela chorava muito e dizia sentir que o lugar estava sugando a alma dele. Enquanto esperávamos o paciente na sala de visitas, ela olhou fixamente para o canto da parede e ficou pálida. Perguntei o que havia acontecido e ela respondeu, trêmula: tem alguém ali. Um homem. Ele está me encarando. Só que não havia ninguém. Com o passar dos meses, os funcionários começaram a se afastar. Muitos pediam transferência, outros largavam o emprego sem aviso. Alguns contavam sobre sonhos recorrentes com os corredores do hospital, sempre terminando da mesma forma: presos dentro da ala 3, rodeados por pessoas que não eram pacientes. No meu último plantão, algo aconteceu que nunca consegui esquecer. Estava sozinho no corredor central, fazendo anotações, quando ouvi o interfone tocar. O aparelho era antigo e raramente funcionava, mas aquela noite parecia claro. Atendi e ouvi uma voz masculina, baixa, dizendo apenas: venha até mim. A ligação veio da ala 3. Fui até lá, mas todas as salas estavam vazias. Os pacientes estavam contidos e sedados. No entanto, a luz de uma das salas estava acesa, mesmo sendo madrugada. Entrei e encontrei o quarto completamente vazio, exceto por uma cadeira virada para a parede. Em cima da cadeira, havia um uniforme de enfermeiro, dobrado com cuidado. Não era de ninguém conhecido. Saí imediatamente dali, mas antes de alcançar o corredor ouvi a porta se fechar atrás de mim. Gritei, bati, mas nada se movia. Então, uma sombra passou pelo vidro pequeno da porta, lenta, alta, e ficou parada ali. Não consegui ver um rosto, só a silhueta. O tempo que fiquei preso pareceu eterno, até que, de repente, a porta destravou sozinha. Corri até a recepção, e no meio do caminho encontrei uma funcionária chorando, encostada na parede. Ela jurava ter visto alguém a seguindo pelos corredores, mas quando descreveu o homem, percebi que era a mesma silhueta que eu tinha visto na porta. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei ao hospital. Mas até hoje recebo mensagens de antigos colegas que ainda trabalham lá. Muitos relatam que os pacientes continuam descrevendo a presença de alguém nos corredores.
Alguns dizem ouvir o interfone tocar de madrugada. Outros encontram uniformes deixados em quartos vazios, sempre dobrados, como se alguém invisível ainda fizesse parte da equipe. O que quer que exista naquele lugar não pertence a este mundo. Talvez sejam ecos de sofrimento acumulado, ou algo muito pior, se alimentando das mentes fragilizadas de quem vive ali. Só sei que, desde então, qualquer vez que passo em frente a um hospital psiquiátrico, sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite em que ouvi a voz no interfone. E sei, no fundo, que se tivesse ficado mais tempo, hoje talvez eu fosse apenas mais um dos desaparecidos da ala 3. Eu nunca gostei de hospitais, mas nunca imaginei que acabaria trabalhando em um hospital psiquiátrico. Não era meu plano de vida. Fui contratado como auxiliar administrativo, cuidando de prontuários e relatórios. Meu trabalho era, teoricamente, longe dos pacientes. Só que, naquele lugar, não existia realmente distância entre quem estava internado e quem trabalhava. Todos nós éramos sugados pelo mesmo ambiente. O prédio era enorme, dividido em alas que lembravam labirintos. A arquitetura antiga, cheia de corredores estreitos, tetos altos e portas pesadas de madeira, criava uma atmosfera sufocante. Eu sempre sentia que estava sendo observado, mesmo quando passava sozinho por aquelas passagens intermináveis. No meu primeiro mês, percebi que algo não estava certo. Durante a noite, funcionários falavam sobre vozes vindas dos quartos vazios. Um enfermeiro jurava que, ao abrir uma sala desativada, encontrou uma família inteira sentada ao redor de uma cama, todos parados, encarando a porta. Quando piscou, não havia mais ninguém. Ele pediu demissão dias depois. Um dos médicos mais antigos, conhecido por nunca se abalar, confessou certa vez que já não conseguia entrar na ala norte sozinho. Dizia que os pacientes daquela ala sempre repetiam os mesmos nomes em delírios noturnos, nomes que não estavam em nenhum prontuário. Alguns familiares também reclamavam que, durante visitas, ouviam alguém chamando por eles dentro dos corredores, sempre em vozes familiares, como se fossem parentes que já tinham morrido. Achei que fosse apenas exagero coletivo, fruto do desgaste. Mas uma madrugada específica mudou completamente minha percepção. Eu estava de plantão extra, organizando arquivos na sala dos registros, quando ouvi barulhos de passos no corredor. Abri a porta e vi uma paciente andando sozinha, vestindo o uniforme hospitalar. Era uma idosa, de cabelos ralos e olhar vazio. Perguntei quem a acompanhava, mas ela apenas ergueu a mão, apontando para trás. Olhei para o corredor e não vi ninguém. Quando voltei os olhos para ela, já não estava mais ali. Pensei que tivesse imaginado, mas, sobre a mesa de registros, encontrei uma ficha que não lembrava ter pego. Era de uma mulher com o mesmo nome e idade aproximada da paciente que eu tinha visto, mas o detalhe me fez gelar. A ficha era de 20 anos atrás. E segundo o documento, a paciente havia morrido dentro do hospital. Comecei a reparar em padrões. Sempre que algo estranho acontecia, um documento aparecia em algum canto da sala. Como se alguém quisesse me mostrar fragmentos de histórias inacabadas. Passei a ler cada um deles. Eram relatos de mortes sem explicação, de surtos coletivos em alas inteiras, de desaparecimentos que nunca foram registrados oficialmente. Certa tarde, uma família veio visitar um rapaz internado por esquizofrenia severa. Enquanto aguardavam, a mãe começou a chorar, dizendo que já tinha feito aquela visita antes. O problema é que era a primeira vez que estavam ali. O pai, pálido, confirmou a mesma sensação. Conheciam cada detalhe da sala, sabiam onde ficava a cadeira quebrada no canto, lembravam até da pintura descascada da parede. Só que nunca tinham estado naquele lugar. Outra vez, um colega relatou que foi chamado por um paciente que dizia estar ouvindo seu próprio filho chorar dentro do quarto. O problema é que aquele homem nunca teve filhos. Mesmo assim, ele insistia, com lágrimas nos olhos, que reconhecia o choro como sendo de sangue do seu sangue. Com o passar dos meses, eu mesmo comecei a sonhar com corredores que não existiam no hospital. Em meus sonhos, havia uma ala subterrânea, cheia de portas de ferro. Atrás de cada uma, ouvia batidas, pedidos de ajuda, vozes implorando para serem libertadas. Certa noite, sonhei que descia até lá e abria uma das portas. Do outro lado, vi não um paciente, mas a mim mesmo, sentado no chão, com os olhos fundos e a pele pálida, murmurando: "Você não deveria ter aberto." O mais perturbador é que alguns pacientes começaram a descrever o mesmo corredor dos meus sonhos, mesmo sem jamais terem contato comigo. Eles falavam das portas, das vozes, e de alguém do lado de fora que não deveria entrar. Minha última semana lá foi a pior. Durante uma madrugada, enquanto organizava relatórios, ouvi alguém me chamar pelo nome. Era uma voz masculina, mas suave, quase gentil.
Achei que fosse algum colega, mas ao sair para o corredor vi apenas um homem parado ao fundo, de costas, vestindo um jaleco branco. Caminhei até ele e percebi que o ar ficava pesado, difícil de respirar. Quando finalmente cheguei perto, ele virou o rosto lentamente. Não havia olhos. Apenas órbitas vazias, escuras como um poço. Ele abriu a boca, mas não falou nada. Apenas um som baixo e prolongado, como o eco de centenas de vozes misturadas. Corri, tropeçando pelos corredores, até chegar à recepção. No dia seguinte, pedi demissão. Até hoje, sonho com o hospital, mas não apenas com o prédio real. Sonho com corredores que nunca existiram, com salas onde famílias inteiras choram sem se mover, com médicos sem rosto. E sempre acordo com a sensação de que ainda estou lá dentro, apenas sonhando que saí. Não sei se o hospital guarda apenas a memória de quem sofreu dentro dele ou se é algo maior, algo que se alimenta das dores e dos medos de todos que passam por aquelas paredes. Só sei que quem fica tempo demais não consegue sair inteiro. Os pacientes enlouquecem, os funcionários desistem e os familiares saem carregando marcas invisíveis. E eu, mesmo longe, continuo ouvindo meu nome ser chamado quando passo em frente a qualquer hospital. Sempre a mesma voz, sempre com o mesmo tom suave, como se tentasse me lembrar de que eu nunca deixei aquele lugar por completo. Sempre trabalhei como técnico de enfermagem, mas foi no hospital psiquiátrico que entendi o que significa medo de verdade. Eu achava que minha experiência em pronto-socorros lotados e plantões intermináveis já tinha me preparado para tudo. Mas ali dentro, não era só sobre cuidar de pessoas doentes. Era sobre lutar contra algo que parecia maior que todos nós. O hospital tinha fama ruim. Era um prédio antigo, afastado da cidade, e os moradores da região juravam ouvir gritos vindo das janelas mesmo quando todos os pacientes estavam medicados. Diziam também que à noite era possível ver pessoas andando pelos corredores iluminados, mesmo quando não havia plantão naquele andar. Eu não acreditava em nada disso, até trabalhar lá. Logo no treinamento, me falaram para nunca me aproximar do último andar. Oficialmente, estava desativado. Portas trancadas, vidros quebrados, infiltrações. Mas os corredores acima sempre pareciam cheios de vida. Às vezes, enquanto eu caminhava pelo segundo andar, ouvia passos sobre o teto. Passos lentos, pesados, como de alguém arrastando os pés. Havia uma paciente, conhecida por raramente falar, que começou a me assustar. Sempre que eu entrava no quarto dela, ela apontava para cima e dizia: "Eles estão chamando você." Um colega mais antigo me contou que essa paciente tinha sido internada depois de passar meses vivendo na frente do hospital, sem explicação. Ela dizia que precisava vigiar as janelas. Depois de internada, nunca mais saiu. Os familiares também pareciam sentir algo. Muitas vezes, durante as visitas, eles pediam para mudar de sala, alegando sentir calafrios. Teve um dia em que uma mãe chorava abraçada ao filho e, de repente, gritou, dizendo que alguém tinha tocado no ombro dela. Não havia ninguém atrás. Ela saiu correndo e nunca mais voltou. O mais assustador, no entanto, eram os funcionários. Enfermeiros falavam sobre vozes chamando por eles durante a madrugada. Médicos comentavam sobre prontuários que apareciam em suas mesas, preenchidos com nomes que não constavam em nenhum sistema. Um faxineiro me disse que, enquanto limpava o corredor do térreo, ouviu batidas fortes vindas do andar fechado, como se alguém estivesse preso lá dentro. Minha experiência definitiva aconteceu em uma noite de tempestade. A energia caiu em parte do prédio, e os geradores demoraram a ligar. Fui encarregado de verificar os pacientes e garantir que estivessem seguros. Ao passar pelo segundo andar, percebi que a porta que dava acesso ao último andar estava aberta. Era impossível, ela ficava trancada com chave, e só a administração tinha acesso. A curiosidade e o medo me travaram, mas, ao mesmo tempo, senti uma força me empurrando a subir. Cada degrau rangia como se protestasse. O ar ficava mais gelado a cada passo. Quando alcancei o corredor, a escuridão era quase sólida, mas havia uma luz fraca piscando em uma das salas. Entrei e vi fileiras de camas antigas, enferrujadas, algumas ainda com correias de contenção presas. No fundo, uma mesa com pilhas de prontuários. Peguei o primeiro. O nome que li era o meu. Não apenas meu nome, minha data de nascimento, meu endereço, até o número do meu documento. O diagnóstico dizia: internação por delírio persistente, sujeito acredita estar trabalhando como funcionário do hospital. Deixei o papel cair, tremendo. Ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi várias pessoas paradas no corredor, olhando fixamente para mim. Algumas usavam roupas de pacientes, outras de médicos, outras de visitantes comuns. Nenhuma piscava.
Entre eles, reconheci a mãe que tinha gritado durante a visita meses antes. Ela me olhava como se soubesse quem eu era. Dei alguns passos para trás e todos começaram a avançar lentamente, sem emitir som, apenas arrastando os pés. Corri em direção à escada, mas senti mãos me agarrando pelos braços e pela roupa. Puxei com toda a força até conseguir me soltar e descer correndo. Quando cheguei ao térreo, um segurança me encontrou quase sem fôlego. Contei o que tinha visto, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você nunca deveria ter subido. Agora eles sabem quem você é." Pedi demissão naquela mesma semana. Mesmo assim, nunca consegui me livrar da sensação de que trouxe algo comigo. Em casa, às vezes, encontro papéis rabiscados com meu nome e datas futuras. Quando pego o elevador do prédio, sinto que tem alguém no canto, parado, mesmo quando estou sozinho. E todas as noites, ouço batidas no teto do meu quarto. 3 batidas lentas, como se alguém quisesse me lembrar de que o andar fechado nunca ficou realmente para trás. Trabalhei como recepcionista em um hospital psiquiátrico por quase 3 anos. Meu trabalho era simples: registrar a entrada dos visitantes, verificar documentos, organizar horários e, às vezes, ajudar os familiares a se orientarem no prédio. Não lidava diretamente com os pacientes, mas ainda assim, vi e ouvi coisas que mudaram completamente a forma como enxergo esse tipo de lugar. O hospital tinha vários pavilhões, cada um destinado a um tipo de tratamento. O mais tenso era o pavilhão das visitas, onde familiares podiam encontrar os internos por alguns minutos, sempre supervisionados. A sala era fria, com janelas altas e grades enferrujadas. As cadeiras eram dispostas em filas, e no meio havia sempre um enfermeiro observando. Logo no meu primeiro mês, percebi algo estranho. Muitos visitantes reclamavam de vozes durante os encontros. Algumas mães diziam que ouviam o nome dela sendo chamado, mesmo quando os filhos não abriam a boca. Um pai chegou a se levantar no meio da visita, convencido de que sua filha o chamava de outro canto da sala, embora ela estivesse sentada bem diante dele. No início, eu achava que era apenas a tensão emocional, mas não demorou para eu mesmo perceber que algo não estava certo. Certa manhã, antes das visitas, fui até a sala para verificar se tudo estava em ordem. As cadeiras estavam alinhadas, mas uma delas estava virada para a parede, como se alguém tivesse sentado ali por horas. Quando fui arrumá-la, senti um arrepio profundo, uma sensação de ser observado. Poucos dias depois, durante um encontro, uma visitante ficou paralisada olhando para essa mesma parede. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu com a voz trêmula: "Tem um homem parado ali. Ele está sorrindo." Não havia nada. Só parede descascada. Um enfermeiro veterano me contou que aquela parede já tinha sido quebrada diversas vezes. Sempre apareciam infiltrações, manchas, até rabiscos. Mas, o mais perturbador, era que algumas dessas marcas pareciam formar rostos, mesmo depois de pintarem por cima. Ele dizia que pacientes e visitantes relatavam a mesma coisa havia décadas. Comecei a investigar por conta própria. Nos arquivos do hospital, encontrei anotações antigas sobre incidentes no pavilhão. Familiares relatando crises súbitas de pânico, pacientes que entravam na sala calmos e saíam violentos, funcionários que pediam transferência após alguns meses de plantão lá. Uma médica chegou a registrar que, em certo dia, 5 visitantes diferentes descreveram a mesma figura. Um homem alto, magro, de roupas escuras, parado no canto da sala. Aos poucos, percebi que esse tipo de relato não se limitava aos visitantes. Pacientes também falavam sobre o homem do canto, descrevendo-o com detalhes assustadoramente semelhantes. Alguns diziam que ele aparecia durante a noite, sentado em uma das cadeiras, observando todos dormirem. Outros afirmavam que ele falava com eles, pedindo que trouxessem alguém novo. A coisa se tornou pessoal em uma noite de sábado. Eu trabalhava em um turno extra e precisei organizar alguns prontuários. Fui até o pavilhão das visitas porque ali havia menos movimento e eu poderia usar a mesa. Enquanto organizava papéis, ouvi o arrastar de uma cadeira. Levantei os olhos e vi uma das cadeiras virada novamente para a parede. Pensei que fosse algum enfermeiro pregando peça, mas, ao olhar ao redor, não havia ninguém. Decidi ir embora, mas, antes de sair, notei algo no chão, uma ficha de paciente. Era antiga, datada dos anos 60. O nome não constava em nenhum sistema atual. No campo Observações, havia apenas uma frase escrita à mão: evitar a sala de visitas. Ele espera lá. Mostrei o documento ao supervisor, mas ele apenas me olhou com seriedade e disse: esqueça isso. Se quiser continuar aqui, nunca fale sobre esse assunto. Depois desse dia, não consegui mais trabalhar em paz.
A cada vez que entrava no pavilhão, sentia uma pressão estranha no ar, como se alguém respirasse ao meu lado. Algumas vezes, ouvi claramente passos atrás de mim, mesmo estando sozinho. Outras, ouvi meu nome ser sussurrado, baixo, vindo da parede. Uma das experiências mais perturbadoras aconteceu com uma colega recepcionista. Durante uma visita, uma mãe começou a chorar desesperadamente, dizendo que o filho não parava de sorrir para o homem atrás dela. Mas não havia ninguém. O detalhe é que, ao verificar depois no circuito interno de câmeras, durante os minutos da visita, a imagem ficou distorcida exatamente no canto onde o suposto homem estaria. O clima entre os funcionários piorava a cada mês. Muitos pediam transferência, outros faltavam constantemente. Eu tentava resistir, mas comecei a sonhar com a sala de visitas. Nos sonhos, eu estava sentado em uma das cadeiras, de frente para a parede. Atrás de mim, sentia alguém respirar pesado, muito próximo, mas não conseguia me virar. Acordava sempre suando, com a impressão de que alguém tinha acabado de se afastar do meu quarto. Minha decisão de sair veio quando presenciei um episódio que nunca vou esquecer. Um paciente jovem, considerado estável, foi levado para encontrar a irmã. A conversa parecia normal até que ele parou, olhou fixamente para o canto da sala e começou a gritar. Ele está mandando você se calar. Ele está mandando você calar a boca. O rapaz se levantou e tentou agredir a própria irmã. Foram necessários 4 enfermeiros para contê-lo. Enquanto era levado, ele ainda gritava, apontando para a parede. Ele quer ela. Ele quer ela agora. Depois desse dia, não consegui mais entrar no pavilhão das visitas. Pedi afastamento, mas, mesmo fora do hospital, algo ficou comigo. Às vezes, quando estou em lugares com muitas cadeiras, salas de espera, auditórios, até restaurantes, sinto um arrepio insuportável se alguma cadeira está virada para a parede. Nunca consigo me sentar perto. E, quando fecho os olhos, vejo claramente o que todos descreviam: um homem magro, parado, olhando fixamente.